Fala pessoal, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast com o Ilumac, mais um quadro exclusivo e hoje para falar sobre técnica. Veio duas cabeças aqui da Ilumac para trazer o que é detecção, alarme de incêndio, quais são os piores cases que eles recebem, os cenários, as reclamações, aquelas dúvidas que chegam dentro da Ilumac, que são dúvidas com erros cruciais, né? Erros pérolas, podemos chamar? Muitas pérolas. Gente, eu tô aqui hoje com o Rodrigo Ribeiro. O Rodrigo, ele é engenheiro elétrico e hoje ele cuida da parte de gestão de produtos dentro da Ilumac. E também com o Alex Lima, que vocês já conhecem, o famoso groselinha da Ilumac. E já fala... Olha só como ela me apresenta. Já no começo. Galera já sabe quem você é, Alex. Não tem. Fala, Mas galera. groselinha é um apelido carinhoso. Achei legal. Já, Não show, Giovana? Acho que a gente pode atualizar o Instagram dele. Eu vou colocar Alex ali Groselinha. embaixo. Groselinha. Ou groselha. Ou groselha. Acho que a próxima gravação, a gente tem que ter 1 litro de groselha aqui em cima. Ai, cara, começou, né? Não dá, a gente não consegue fazer sério. Gente, no primeiro episódio que a gente fez, nesse quadro da Ilumac, nós falamos um pouco sobre detecção, alarme de incêndio. Mas eu queria que vocês explicassem, assim, no detalhe, o que é, o que o gestor faz, o que o gestor de produtos faz, o que tem que cuidar, o que nós, como projetista, temos que cuidar, o que instaladores têm que cuidar. De novo, entra aqui no modo aluno e aí vocês comecem. Vou dar razão ao nosso querido Rodrigo aqui pela convidado, primeira né? vez, né? Exatamente. Eu já tô quase um co-host aqui. Então, Rodrigo, na verdade, a gente tá aqui em host e co-host. Estamos para entrevistá-lo. O Rodrigo tá ficando, cara, que merda que a Giovana me colocou. Giovana, eu vou pedir insalubridade. Por vergonha alheia. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Foi uma honra ter recebido esse convite, né? Participado desse momento, né? Desse momento épico que a Ilumac tá fazendo, vem construindo, né? E vamos contribuir com o máximo que a gente puder, tá? Bom, me apresentando, eu sou o Rodrigo, sou engenheiro eletricista, sou atualmente gestor de produtos da Ilumac. Comecei como auxiliar de produção, fui avançando as casinhas, passei pelo suporte técnico, por parte de instalação e, por fim, estou atuando agora na parte de gerir os produtos da marca. Bom, o que faz um gestor de produtos? Rodrigo, antes de você entrar, pode fazer uma pergunta? Pode. Qual que é a diferença de engenheiro elétrico e engenheiro eletricista? O termo. O termo correto é eletricista. Porque um dá choque, né? Engenheiro elétrico. Nossa, É exatamente essa brincadeira. Mas é exatamente essa brincadeira que a gente faz entre a gente, nossa, entendeu? Engenheiro elétrico. Mas... Então, Rodrigo, continuando, como estávamos falando... É só o termo mesmo? O certo é engenheiro eletricista. Sim, o termo correto. Então, eu apresentei o Rodrigo errado, vamos começar de novo. Estamos aqui com o Rodrigo, engenheiro eletricista, mas a faculdade é de engenharia elétrica. Engenharia elétrica. É porque o fenômeno físico é elétrica, né? Mas a função, né, o cargo é eletricista. Entendi. Tá bom. Agora você pode continuar. Tá bom. O que faz um gestor de produtos? O gestor de produtos, ele trabalha muito próximo do gestor de projetos, né? Os dois trabalham muito juntos, porque um cuida da parte de gestão de projeto, literalmente. Então, ele vai cuidar da parte de elaboração de firmware, vai cuidar da parte de hardware, de componentes, ele vai cuidar da parte de cadastros. E aí, a parte de gestão de produtos, ela está paralelo a isso. A hora que o projeto é finalizado, ela precisa ser implementada na linha de produção. Então, ali eu preciso ter manual, preciso ter folheto, preciso ter os arquivos em DWG, gabaritos, todas as informações que são pertinentes ao produto que vai ser passado para o público, a gente tem que fazer esse controle. Então, sai o projeto, faz todo o check-up de documentação, disponibiliza os arquivos para a produção, apresenta o produto para a produção, apresenta os produtos para o time comercial, apresento os produtos para assistência e para o suporte técnico, e ali a gente vai debatendo, conversando para poder fazer a introdução de um produto novo na linha ou até mesmo de uma revisão. Então, um simples acionador, a gente vai precisar fazer uma modificação nele, e essa modificação precisa ser passada. Então, todos esses pontos, eles são registrados, eles são
enviados por e-mail, são feitos comunicados e também são feitos os comunicados presenciais, onde eu levo os produtos, demonstro para o time, converso com eles, faço um bate-papo e ali a gente vai debatendo isso para poder, na hora que vier uma venda, né, que é a hora que vier um cliente perguntando, o vendedor, o suporte técnico, ele tem a confiança daquilo que ele vai passar para o cliente. Então, primeiro, o comercial precisa saber o que faz e também quais são as características, porque às vezes o cliente vem perguntar, preciso de um produto. O vendedor ele precisa saber o que ele vai apresentar. Então ali a gente dá os pontos-chave para o cliente, para o vendedor. Já para o suporte técnico, eles precisam saber literalmente como funciona o produto, para que no momento em que um cliente precisar tirar uma dúvida, ali ele tem essa informação. E para assistência técnica, a mesma coisa, só que um pouco mais avançada. Eles precisam saber, além de como funciona, o circuito eletrônico, né? Quais pontos de medição, como ele deve fazer essa manutenção, quais os pontos que ele tem que analisar, como ele tem que testar o produto para que ele entre na assistência por alguma avaria que possa ter ocorrido e ele seja devolvido para o cliente em perfeito funcionamento. Tá? Basicamente essa ali é a linha tênue de diferença entre o gestor de produto e de projeto. Você hoje, na sua função, então, me corrija se eu estiver errado, você está sempre melhorando, adaptando ou criando novos produtos? Sim, sim. Isso teve junto... um lançamento agora de um produto novo, não teve? Sim. Nós tivemos agora, esse mês, né, o lançamento da nossa primeira central, da primeira central nacional, fabricada aqui 100% no Brasil, tá? Certificada e analógica. 100% dentro da Ilumac? 100% dentro da Ilumac, exatamente. Tudo. Certificada 100%. Aqui nas nossas normas nacionais e analógica, a nossa Signos SE, que é a primeira central da linha Signos. E já usando esse processo que o Rodrigo falou, por exemplo, todo esse processo foi cuidado diretamente por ele. Então, por exemplo, a gente tem o gestor de projetos dentro da empresa que desenvolve os projetos de cada um dos produtos, né? Só para não ter confusão com o projeto de PPCI, por exemplo, tá? Então ele desenvolve o projeto de cada um dos produtos. Depois que esse projeto está pronto, que o produto está pronto em si, aí o Rodrigo vem com toda a parte técnica para garantir que, por exemplo, a produção saiba produzir, a área de teste saiba testar o produto, o comercial saiba vender e o cliente final saiba usar. Que daí vão ser os manuais de cada um desses processos, que no caso ele vai desenvolvendo ali no dia a dia dele. E foi assim que aconteceu com a Signos SE também. Exatamente. Signos SE, foi a que foi lançada. Isso. Cara, eu adorei o marketing da... Giovana, você está contratada. Fala pro André que deu ROI. Conforme aprendemos no último episódio, deu ROI. Não, ficou muito legal o marketing que foi feito da Signos. E aí, por exemplo, a Signos foi uma central que você foi desenvolvendo. A gente foi construindo ela, juntamente com as decisões da diretoria. Né? A gente faz primeiro as reuniões estratégicas, onde o diretor coloca, eu quero um produto. Aí é onde o time vai começar a desenvolver. Então a gente precisa dar uma cara para o produto, a gente precisa fazer uma placa que ela seja compatível com a caixa que vai ser aplicada. Eu preciso saber qual que é o custo que eu vou poder ter no meu produto para eu conseguir ter margem de lucro para poder vender. Então, se ela vai cumprir, quais os pontos da norma que ela tem que cumprir integralmente, mas a gente tem que fazer um escopo. Né? Então, esse escopo ele tem que ser registrado, né? A gente tem documentações que precisam ser feitas. Então, todo o processo de certificação, às vezes pode parecer simples, só um certificado, mas assim, é um processo muito burocrático, são muitos documentos, são muitos processos que são exigidos, muitos pontos de atenção, são muitos testes. Então, antes da central ser enviada para um laboratório, ela tem que ser certificada de que ela está pronta para seguir para um laboratório. Então, é feito todos esses roteiros de testes internos, tá legal, tá funcionando igual a norma pede, ali onde a gente encaminha para o laboratório fazer a acreditação do produto. Tá? Esse processo todo da Signos é legal porque, por exemplo, uma das coisas que o Rodrigo falou, o gestor de projetos hoje da Ilumac, por exemplo, é o próprio diretor, que é o André. O que faz um gestor de projetos? Ele coordena todo o processo. Exato. Ele vai coordenar todo o processo de desenvolvimentos, de atualizações, de novidades. Pode colocar, então, talvez um gestor de processos ou ideias? Só para a gente não ter uma confusão com o projeto, prancha, que, igual você comentou, né? Sim, do sim, engenheiro. Vamos colocar projetos eletrônicos. Tá? Porque projetos pode ser realmente... Ele é muito nerd, tá difícil acompanhar. Ele é demais. Ele dificultou mais ainda. É porque um projeto elétrico, ele é um projeto de instalações elétricas. Sim. E a gente também tem o projeto eletrônico,
que é de projeto eletrônico. A gente já está falando aí de componentes, miniaturas, SMDs. Mas hoje o gestor de projetos, ele faz essa parte de, sei lá, desenhar, pensar, ou ele vai, tipo, Rodrigo, você vai mexer nesse daqui, o Alex vai olhar aqui. Isso é uma coisa muito bacana que o nosso diretor, né, até aquilo que o Evandro falou no outro episódio, ele inspira literalmente a gente. É muito bacana porque... Ele inspira todo mundo, né? Ele gosta muito do que ele faz, então... Às vezes a gente pega ali 5 minutos de conversa com ele, é o suficiente pra gente, poxa, você vai querer mudar o mundo. E uma das coisas que é muito bacana é que ele é muito crânio, ele entende do que ele tá falando. Bom. Então, quando ele vai apresentar, por exemplo, todo esse processo de, eu quero um produto novo, eu quero lançar um produto novo, e eu quero que ele funcione assim, assim, assado, enquanto ele vai falando, ele já vai dando detalhes do que ele quer nesses processos. E aí ele começa a gerir essa equipe de projetos eletrônicos, né? Ele começa a gerir essa equipe, então fala, você faz isso, você desenvolve o firmware, você faz isso, você já começa com a parte de documentação, no caso do Rodrigo. Exatamente. E aí ele vai gerindo todo esse processo internamente ali e acompanhando com prazos e tudo mais. Aquele processo gostoso a gente tem um time desenvolvimento completo, de projetos né? ali. Então a gente tem um time formado por projetistas, onde são responsáveis para fazer as questões de firmware e as questões de hardware, que é literalmente fazer o desenvolvimento ali, fazem cálculos. O que é firmware? Firmware é o código-fonte do equipamento. É isso que vai fazer ele funcionar. Né? Meu Deus, óbvio que junto com as placas. Né? As placas a gente chama de hardware. Tá? E o software é a linha de comando. Então é feita toda uma programação e aí é descarregada no computador, no microcontrolador, que é como se fosse um cérebro dentro da placa. Ali. E aí ele que vai fazer literalmente todas as checagens. Tá? Então ali, todas as linhas de código é onde vai fazer as checagens. Peraí. Meu circuito está ligado, meu circuito está desligado, tô com a minha rede elétrica, não tô com a minha rede elétrica, tá com bateria conectada, não tá. Então, tudo que isso quem faz é o microcontrolador. Tá? Então, ele faz todas essas leituras dinâmicas e joga para o display para que o operador saiba o que está acontecendo. Que são todos detalhes, por exemplo, que a norma orienta. Então, o display, por exemplo, precisa avisar o operador que está com falta de rede elétrica. Então, acabou a energia na rua, por exemplo, no seu bairro, a central ela tem ali as baterias que alimentam ela de maneira secundária para que ela continue funcionando. Porém, apesar das baterias, ela vai continuar indicando ali no seu display essa falha da rede elétrica até que a energia se restabeleça, por exemplo. Exatamente. Então, isso é um detalhe, tá? Mas tem N pontos que precisam ser atendidos. E por isso, cara, é um orgulho trabalhar com o time de projetos da Ilumac, porque para conseguir certificar uma central aqui, atendendo todos os pontos normativos da forma como tem que ser atendido, foi uma coisa excelente, assim. É uma das coisas que eu sempre trago, foi um marco mesmo na história do sistema de detecção de alarme de incêndio aqui nacional. A gente conseguir certificar essa central de primeira, foi uma coisa excelente, assim. E, cara, eu só tenho que parabenizar essa equipe de projetos, que é sensacional. De verdade, merece palmas. A Signos, ela é 100% nacional, certo? Isso. Certo. Certificada. Produzida nacional, galera. Quer dizer que é produzida dentro do Brasil. Exato. Mas produzida 100% dentro da Ilumac. Isso. E exatamente. Analógica. Qual que é o maior diferencial dela? Ser analógica? Ser compacta e analógica. Eu acho que isso foi uma inovação gigantesca que a Ilumac trouxe. Então, a Signos, o maior diferencial dela é ser analógica. Analógica. Ponto. Legal. O que é ser analógica e qual é o outro modelo que tem além de ser analógica? Legal, aqui a gente já começa a caminhar um pouquinho. Um pouquinho, dizer. Quer dizer que estamos longe, tá bom. Tem bastante coisa. Tem bastante, tem tempo. O sistema de detecção de alarme de incêndio, existem vários tipos, e esses tipos são designados ali pela norma, pela NBR 17240. Tá? Então, um deles, por exemplo, o mais comum é o sistema de alarme de incêndio convencional, que é onde a central, por exemplo, que é essa aqui que está atrás de mim, inclusive ali, não sei se vai aparecer, mas na imagem mais aberta aparece. Essa que é aqui onde, grande, essa aqui, ó. Isso, essa branquinha aqui. Nossa, estamos bem bom de bom. Que é onde a central ela supervisiona setores. Ela não vai supervisionar cada dispositivo do sistema, ela vai supervisionar setores. Convencional, tá, exato. Então, peraí. Esse é o primeiro tipo. Nós temos analógico e convencional. Calma que vai chegar lá. Essa é a primeira. Essa é a convencional, a primeira. O segundo ponto já é uma central endereçável, que é quando a gente dá um salto de tecnologia. A gente sai da convencional, dá um salto de tecnologia e vai para uma central endereçável, que é aquela que está ali do ladinho do Rodrigo. No caso, a caída dual ali. Aquela central ela já consegue se comunicar e supervisionar cada item do sistema.
cada um deles. Então, se eu tenho 200 dispositivos espalhados pelo meu empreendimento, a minha central ela vai se comunicar e supervisionar com cada um deles. Tá? Então, ela vai identificar se está lá, se não está, qual é o status de funcionamento. Então, todas as informações são mostradas em tempo real no display ali da central. Tá? E nós temos o próximo salto de tecnologia, que é a analógica. A central analógica, ela tem todas as características de um sistema endereçável, ou seja, ela também é um sistema endereçável, ela supervisiona cada dispositivo, porém ela permite que você defina o nível de sensibilidade dos seus dispositivos de detecção, detector de fumaça e de temperatura. Então você pode ter, por exemplo, um detector instalado numa área um pouco mais específica, que é uma área de risco, por exemplo, para a empresa, em onde você consegue ajustar a sensibilidade daquele dispositivo para que ela seja mais alta. A qualquer mínimo sinal de fumaça ou de elevação de temperatura, por exemplo, o detector já vai ser acionado. Ou então, os detectores estão instalados numa área onde já tem um nível de poluição ali que pode ocasionar o disparo dele durante o dia, por exemplo. Então você pode ajustar ele para ele ter a sensibilidade um pouco mais baixa. Tá? Então aqui a gente foi para esses 3 tipos e tem um 4º tipo que no Brasil não é fabricado, que é o algorítmico. É o quê? Algorítmico. Tá bom. Vamos voltar. Algorítmico? Isso. Nossa, tá. Convencional. Convencional é essa que está aqui atrás de nós. Exatamente. E ela não vai me dar exatamente qual sistema que está disparando. Ela não vai te dar qual o dispositivo que está disparando. Ela vai te dar o setor. Estou em uma sala. Sim. Tá, vamos pensar um shopping. Estou dentro de um shopping. E tenho o detector dentro de cada loja. Tenho o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar. A convencional, ela vai me falar, segundo andar está disparando. Exatamente. Basicamente isso. Tá bom. A endereçável, ela vai me falar, a loja Renner do segundo andar está disparando. Exatamente. Ela vai te dar o ponto específico. Tá. E a analógica? A analógica ela vai te dar exatamente isso. Renner do segundo andar está disparando. Isso, nossa, a Renner devia patrocinar, né? Renner, olha pra nós, beleza? Americanas? Não, Americanas não. Meu Deus. Cara, nem quando é sério, desculpa, vai. Só que ela vai te dar, então, um ponto específico, por exemplo, lojas Renner, segundo andar disparando. Porém, ela vai te possibilitar que você ajuste a sensibilidade dos dispositivos de acordo com a necessidade. Tá? Eu entendi. Isso aqui não é aplicável, por exemplo, em todos os ambientes. Tá, imagina assim, que você tem uma sala, um exemplo que a gente gosta de dar lá porque é a área que é mais aplicável. Um CPD, um Centro de Processamento de Dados, por exemplo, onde está lá os servidores da empresa, que é uma área ali onde tem muita riqueza de dados, por exemplo. Aquela área específica, a gente precisa de muito cuidado para que qualquer mínimo, sei lá, um curto-circuito ali seja identificado rápido para que o pessoal do combate, ou então até mesmo o combate automático ali, controlado pelo próprio sistema de alarme de incêndio, já comece a atuar. Então, para essa situação, você coloca naquele local específico um sistema analógico, onde você consiga aumentar a sensibilidade daqueles dispositivos daquela área. E aí, qualquer mínimo sinal de fumaça já vai acionar. A indicação vai ser a mesma endereçável, o local, o ponto específico, tal, onde foi o acionamento. Só que a sensibilidade, ou seja, a velocidade com que isso vai ser acionado e indicado na central é maior. Então, a analógica... Vou tentar pensar, vocês me corrigem se eu estiver errado. De novo, voltei no shopping. Tá disparando lá dentro da Renner. Tenho detecção ali no shopping inteiro. A endereçável, a analógica, ela vai me dar exatamente onde está pegando fogo. E além disso, eu posso deixar todos os dispositivos configurados, sei lá, com sensor A. Mas um dispositivo específico está dentro do CPD, eu consigo fazer outra configuração de sensibilidade. Aumentar a sensibilidade, exatamente. Todos os outros ficam exatamente igual. Todos os outros ficam no padrão, isso. Tá. Só um ponto de observação, esses dispositivos, eles são específicos para isso também. A gente tem um modelo específico analógico. Não é todos os dispositivos que funcionam dessa forma. Legal. Então a gente tem os detectores comuns e os detectores analógicos. Exato. Então eles também precisam ser analógicos para que a central consiga conversar literalmente com eles. Entendi. Então todo o sistema tem que ser... Exatamente, tem que ser bem estudado, por isso que começa no projeto. Exato. Quanto tempo demorou para desenvolver a Cygnus? A Cygnus, assim, a Cygnus SE, 4 meses, 5 meses, mais ou menos. Por com aí. todo o processo de Por que certificação. SE? Você fala do processo de certificação ou construção por completo? Não, construção do completo. produto. Tipo, tive a ideia, tá funcionando.
Olha, quase um ano. Não, deu menos, deu uns 8 meses. 8 meses. Porque a ideia Giovana veio... tá falando um ano. Um ano, mais ou menos? Porque a ideia veio depois... depois da Fire Show. Começou em setembro. Setembro, Setembro um do ano. ano passado, um ano. Um ano. Então tá bom, concordo por com que o você. SE? Porque você falou signos, 4 meses. Não, signos SE, 4 meses. E a signos, 1 ano. Qual a diferença? Não, a signos é signos SE. É. Tá? O SE É é que de signos Simple Edit. é a linha. Isso. A gente chama a linha Sirius e a linha Signos. Então a linha Signos é a nossa linha certificada. Ah, tá bom. Tá bom. O diferencial da signos, então, é que ela é analógica e compacta? Compacta, exato. No mercado nacional existem outras centrais analógicas. Porém, todas elas Sem certificação. são sem certificação nacional, exato. E elas são muito grandes, são robustas demais. Maiores que essa Coisas, muito maiores que É aquela bem ali. grande isso aí, inclusive. É. A signos é o tamanho dessa? Do tamanho disso aqui, exatamente. Bonitinha, essa. assim. Branquinha Nossa. também, linda. Eu posso pintar de qualquer cor, minha central? Ela A pode ce- ser laranja? A central pode. A norma não fala nada com relação à cor da central. Ela especifica basicamente com relação aos dispositivos. Dispositivos ainda acionador sirene. Detector também não fala nada com relação a isso. Meu detector pode ser roxo? Pode. É um pouco diferente. Exótico, talvez. Exótico, eu ia falar exótico. Mas pode. Tá bom. Onde que eu uso cada sistema? Porque a gente tem analógico, convencional. Eu acho que ficou claro, né, pessoal? O que, que é convencional, endereçável e analógico. Tentei simplificar aqui, se alguém... Tô olhando pra câmera errada, desculpa. Estava acostumada com a outra câmera. Se alguém não entendeu, comenta. Ou, na verdade, vai lá no Instagram do Alex, pergunta pra ele, que ele vai super ajudar vocês. Pode Mas lá. acho que ficou bem simples, né? Convencional vai me mostrar que o pavimento tá pegando fogo. Endereçável vai me mostrar o cômodo do pavimento, exatamente, tipo, o banheiro do apartamento 3 do pavimento 7 tá pegando fogo. E a analógica vai mostrar a mesma coisa. A diferença é que eu posso regular para que ela sinta mais... A ela seja mais sensibilidade ali. sensível. Exatamente. Tá bom. Onde que eu uso cada uma e por quê? Legal. Ó, com relação à aplicação, assim, é sempre bom você pensar em estudar a área onde vai ser aplicada. Tá? Quando a gente pensa em sistemas convencionais, por exemplo, a gente tem uma limitação de áreas. Porque, por exemplo, lá na Ilumac nós desenvolvemos centrais convencionais com 6 setores, 12 setores e 24 setores. Lembrando que quando eu penso em setores na minha central, eu preciso pensar em setores também no local onde eu vou aplicar isso. Então, Volta. vamos devagar. Então, ó, imagina que eu vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil para poder compreender. Imagina que eu tenho um prédio com 30 pavimentos. Certo. Uma central, por exemplo, com 24 setores, não conseguiria atender esses 30 pavimentos. Por quê? A norma limita, por exemplo, a utilização de um setor por pavimento. Tá? Então, aqui, por exemplo, já é uma limitação para a utilização de um sistema convencional, porque eu tenho mais setores do que a própria central suporta. Entendeu? Então, é nessa ideia. Então, se a minha central tem 24 setores, para poder aplicar ela no ambiente, eu preciso entender quantos setores eu terei nesse ambiente. Todas as centrais de todos os fabricantes param em 24 na convencional? Ou essa é uma característica específica da Ilumac? Isso pode variar um pouco para mais, um pouco para menos. De cada fabricante. Exato. Sim. O que diferencia, basicamente, assim, ó, o que pode ser, na verdade, um ponto crucial na definição disso é o custo na aplicação quando eu tenho muitos setores em uma central. Porque daí eu vou gastar muito com cabeamento, muito com infraestrutura, muito com o tempo de gente instalando esse sistema. Então o custo vai aumentar em todo o processo. O equipamento ele é um pouco mais barato, digamos assim, tem um custo um pouco menor. Mas a aplicação desse equipamento e talvez a aplicação vai ser mais cara e a efetividade talvez não seja tão clara quanto de um sistema endereçável, a ponto de indicar claramente o ponto ali de sinalização ali do sinistro, no caso. Eu posso pensar, então, que a convencional ela é mais indicada para lugares pequenos? Sim, exatamente isso. E é essa aplicação que nós fazemos também no dia a dia. Lugares menores, ali onde eu tenho, sei lá, 5, 10, máximo 20 setores, 20 áreas ali que eu consiga cobrir. Pontos comerciais, né? Esses tipos de empreendimento. Sim. E um ponto, você deu um exemplo vertical, mas e um exemplo horizontal? Como que eu defino os setores? Se o ambiente, por exemplo, exige detecção, eu tenho que pensar que cada uma das salas que eu tenho dentro daquele ambiente, se exigir detecção, cada uma das salas é um setor distinto, porque eu preciso identificar cada uma das salas. Imagina um hotel, eu gosto de dar esse exemplo. Imagina um hotel
que eu tenho, pode ser só térreo, tá? Um pavimento só, e eu tenho vários quartos. Aí eu tenho, por exemplo, um circuito ou um setor que vai e cuida da ala leste e o outro que cuida da ala norte. Nessa ala leste eu vou ter lá 20 dispositivos, 20 detectores instalados naquele setor, por exemplo. Quando qualquer um desses... Né? Cada laço consegue supervisionar até 20 dispositivos. Sim. Então, se eu tenho 24 setores, eu consigo supervisionar 20 dispositivos em 24 setores. Então, eu tenho ali um total, uma quantidade muito grande de dispositivos. Então, aí entra nisso que o Alex falou. Aí, imagina, então, nesse exemplo do hotel. Aí, quando essa ala leste, por exemplo, for acionada, a única coisa que a minha central vai indicar é que o setor 1 está acionado. Agora, qual desses quartos foi o responsável por esse acionamento? Como se trata de hotel e são áreas fechadas, você vai ter que ir lá, identificar ou bater na porta, ou de certa forma pensar em um outro tipo de situação para poder identificar esse acionamento em cada um dos quartos. Nesse exemplo do hotel, cada quarto entraria como um setor? Exato. Então o meu hotel não pode ter mais que 20 quartos. Isso. No caso, a capacidade máxima da central seria 24. Então, quando a gente está falando de central convencional, eu preciso saber que ela vai me indicar apenas o setor que está pegando fogo, eu preciso ver com o fabricante quantos setores ela atende e preciso ver no meu projeto se eu tenho aquele setor suficiente. Então, se eu estou falando vertical, é por andar, então não pode ter mais de 20 andares. Se eu estou... Exemplo, né? Ou o setor que tem. Se eu estou falando horizontal, uma galeria, um hotel, não pode ter mais de 20 quartos ou 20 salinhas. Exatamente. Nesse cenário. A gente tem basicamente esses 3 pontos de análise para poder escolher o sistema. Primeira coisa é pegar o projeto, olhar ele e falar, eu preciso dividir ele em partes, né? Em blocos, vamos colocar dessa forma. Esses determinados blocos eu consigo fazer com que sejam os laços. Só que se eu preciso de muitos blocos, a minha central convencional já começa a sair da jogada. A segunda coisa que precisa ser avaliada é a questão de cabeamento. Porque assim, vamos supor, eu tenho uma indústria, pensando numa coisa grande. E ali eu tenho várias divisões, vários bloquinhos. Cada laço, a gente está falando de sair um cabo positivo e um cabo negativo, certo? O negativo é comum para todos, mas aí pensa em 24 setores. Eu tenho que sair com um cabo negativo e mais 24 cabos positivos para poder atender esses dispositivos. E agora pensa, todos eles de bitolo 1,5. Será que compensa dependendo do tamanho do teu empreendimento? Às vezes o custo de implantação do sistema convencional é mais caro do que um sistema inteligente e endereçável. Então são alguns pontos que precisam ser analisados previamente. Você colocaram 3. E o terceiro seria alguns pontos que a norma ali não deixa o sistema convencional fazer a cobertura. Tá, eu tenho uma dúvida. Qual o sistema que o cabo tem que ir e tem que voltar? Tem um que é assim, não tem? Tem. Aí, no caso, a gente já entra num outro ponto da norma, que é a questão da topologia, que é a distribuição do cabeamento saindo da central por todo o empreendimento. E a norma, no caso, ela vai tratar com 2 tipos de topologia, classe A e classe B. O classe A é esse exatamente que você citou. O cabo ele sai da central, passando em todos os dispositivos do sistema e depois ele retorna para a central. Então temos o classe A, beleza? O cabo sai da central, passa em todos os dispositivos do sistema e retorna para a central, que foi o que você citou. E aí nós temos o classe B. O cabo sai da central, passa também em todos os dispositivos ali de maneira sequencial, que é o que nós sempre orientamos para você não ter problema na sua instalação, e termina lá no último ponto, sem ter a necessidade desse cabo retornar para a central. Tá? Então tem essas 2 formas de distribuição do cabeamento. Classe A e classe B, tanto endereçável quanto convencional tem? Sim, tem. Tá. Então isso aí não é de acordo com o sistema, é? Tá. Mas, calma aí, ainda temos dúvidas. Vamos às dúvidas. A convencional, vamos dar o exemplo aí de vocês, ela tem de 24 setores e dentro de cada setor ela tem 20 laços? Ela tem capacidade para 20 dispositivos. Então, dentro de cada setor? De cada setor. Então pega uma central de 24 setores, você pode ter até 480 dispositivos. Então, se eu estou falando do hotel, que tem quartos... Eu acho que eu sei onde você quer chegar. Eu posso colocar, eu acho que a quantidade de dispositivos eu consigo atender. Só que entra na questão do acionamento. Eu não sei se o quarto 20 foi disparado. Ou o quarto 35. Tá no mesmo laço. Vai disparar o mesmo LED. Entendi. Isso. E qual que é a ideia, por exemplo, de você conseguir colocar mais dispositivos em um setor? Imagina que nesse hotel, por exemplo, você tem uma sala de convenção onde lá vai ter 30 detectores.
30 não, desculpa, no caso 20, né, que é o limite ali do laço. Sim. 20 detectores. Então aí, no caso, você pode colocar um laço só para atender essa área com 20 dispositivos. Entendi. O que me faz escolher entre a classe A e a classe B? Classe A e classe B, assim... Lembrando o que, gente? Classe A é o estilo de instalação onde a tubulação sai da central, passa por todos os pontos, volta para a central. E classe B, sai da central, vai até o último ponto. Exatamente. Exatamente. Isso. Olha, tá saindo vídeo. Tô escutando alguma coisa tocar aqui do meu lado. O que me faz escolher entre o A e B? Ó, então, se a gente for atender todos os pontos ali necessários de supervisão do sistema, o ideal seria a utilização sempre de um sistema em classe A. Porque o sistema em classe A, por exemplo, por ele ter essa continuidade, esse fechamento do circuito ali diretamente na central, caso tenha algum tipo de rompimento desse circuito ali no meio, por exemplo, a central indica esse rompimento, ou seja, ela supervisiona também a continuidade do cabo, ela vai indicar, por exemplo, o laço está aberto, o circuito, no caso ali, o cabeamento está aberto ou rompido. E além disso, ela continua supervisionando todos os dispositivos, porque apesar do cabo ter sido rompido no meio, por exemplo, ela supervisiona esse lado até o rompimento e esse lado até o rompimento. Então ela mantém a supervisão em todo o sistema, por mais que o cabo esteja aberto, ou rompido no caso. Então ela é mais cara, né? Mas ao mesmo tempo mais segura. Sim, exato. Ele dá uma disponibilidade maior para o sistema, né? Tá. Então o endereço convencional foi endereçável. Quando eu uso, por que eu uso. A partir do momento que o convencional já não é mais aplicável, seguindo esses pontos que o Rodrigo falou e que eu já vim falando também, aí a gente vai para o sistema endereçável. O sistema endereçável aqui, por exemplo, aí ele já tem uma capacidade muito maior de aplicação. Então ele vai poder, por exemplo, ser aplicado de instalações a partir de um endereço, por exemplo, até 1000 endereços. Então a capacidade de aplicação dele é muito maior do que um sistema convencional. Todo esse processo, no caso, né, essa capacidade de aplicação é muito maior. Exato. Além de fornecer também vários outros recursos, como a possibilidade de você automatizar vários processos dentro daquele empreendimento. Dando exemplo do shopping, por exemplo, você poderia ter um módulo específico dentro desse sistema coordenando todo o processo de evacuação. Em que sentido? Teve o alarme, todas as portas automáticas do shopping vão abrir e ficar abertas ali enquanto o pessoal vai conseguir fazer evacuação tranquila. Tá? Da mesma forma, vai controlar os elevadores e outros processos necessários e pertinentes no momento de uma situação de incêndio. Exato. Então, qual é a mais indicada? Depende. Mas assim, por questão de ter mais recursos, a endereçável acaba sendo a melhor aplicação. Tá? O convencional ele é utilizado em pequenos lugares, só que a endereçável ela é mais completa. Então eu consigo fazer automações com ela. Então, a linha endereçável, além de cada dispositivo ter o seu número, né, que é como se fosse um CPF, cada dispositivo conversa literalmente com a central, eu consigo ter módulos de automação. Então, esses módulos eu consigo receber um sinal e disparar o meu sistema, eu consigo gerar um sinal e disparar outra coisa, né, que pode ser um sistema de outra modalidade, pode ser um sistema de intrusão ou coisa do tipo, né? Eu tenho um módulo específico para controlar a escada pressurizada. A gente tem módulos exclusivos para fazer diversos tipos de automação para atender qualquer tipo de projeto, entendeu? Então o endereçável ele te permite fazer isso. Na convencional eu não consigo fazer essas automações. Algumas sim. Ela é muito mais limitada. Exato. Né? Com relação a recursos, assim, ela é muito mais limitada. Então, quando eu vou colocar sistemas automatizados no meu projeto, eu já preciso estar olhando direto para uma endereçável. Sim. Vai, minha porta corta-fogo vai fechar quando detectar incêndio. Sim. A escada rolante vai parar, a porta automática vai abrir. Tudo com a endereçável. Tudo com a endereçável, tá. Exatamente. Assim, de maneira de aplicação mais simples, sempre que possível, coloque o sistema endereçável, tá, gente? Sempre que você puder definir isso no seu projeto, coloque o sistema endereçável. O sistema convencional é uma possibilidade para situações muito pequenas, tá? Mas é uma possibilidade quando o cliente ele quer economizar muito. Ele não quer investir ali tanto em segurança para situações muito pequenas mesmo. Agora, partindo disso, tente sempre, por exemplo, indicar a utilização do sistema endereçável para o seu projeto, tá? Porque você garante uma segurança e uma eficácia muito maior durante o processo de sinalização do evento ali. E a analógica? A analógica, ela vai ser definida diretamente pelo projetista também. E aqui a gente já começa a linkar um pouco com aquilo que a gente falou lá no podcast 200,
do projeto executivo. Porque geralmente esses detalhes vão estar todos ali descritos nesse projeto executivo. Então eu tenho, por exemplo, dentro do meu empreendimento ali uma área específica que eu preciso de uma atenção especial e ali eu vou definir alguns dispositivos analógicos. Ponto. Aí já vai ser um dispositivo analógico que vai ter que ser aplicado naquele empreendimento X ou naquele projeto específico. Eu não posso ter endereçável com analógico, vai ser todo mundo analógico. Pode ser. Pode ser endereçável com analógico, não tem Posso problema. ter analógico convencional? Pode, porque o sistema analógico, por exemplo, assim como o sistema endereçável, não vai bugar, tá? Já buguei, né? E eu olhei pra Giovana, ela também já bugou, então eu falei, ixi, vai ficar ruim agora. É um mundo incrível, a hora que você consegue tô achando bem incrível. Desmistificar. Nossa, Rodrigo. É muito, não, peraí, é isso muito faz bom pulsar isso. O coração. É Minha muito legal. cabeça, ela tá tendo um negócio aqui, Quando tão você incrível. desmistifica isso, você começa a pensar, pô, eu posso aplicar aquilo ali naquele projeto. Exato. Eu consigo interligar uma coisa com a outra com um sistema simples de fazer. Facilita o projeto executivo, facilita faz o instalador. Cliente economizar, que Exatamente. é a melhor situação possível. E essa é uma das situações que a gente, analisando o projeto lá, a gente consegue fazer o cliente final economizar. Que essa é uma das situações que a gente tem lá. A gente quer atender de maneira efetiva e trazer segurança para o seu empreendimento. Ponto. Se você puder gastar menos com isso, pode ter certeza que a Ilumac vai ajudar você a fazer isso. Vamos Exatamente. fazer isso. Exato. É exatamente, Gi, o que... Lembra que a Ana falou? Que ela não via graça em sistema hidráulico, porque é só por água que cai. E no detecção e alarme ela podia fazer todo esse mundo que vocês estão falando. É o universo. Exatamente. É um mundo muito aberto, onde você pode interligar e comandar muitas coisas através do sistema. Tá bom. Eu sou apaixonado por automação, então. Eu estou percebendo, Rodrigo. No caso com o Rodrigo, o podcast de uma vez a cada 6 meses, tá? Pra minha cabeça sempre se recuperar. Brincadeira, Rodrigo. Então eu posso usar tudo junto. Posso colocar analógica convencional, analógica com endereçável. Logicamente, não é eu, Renata, que não entendo que posso fazer isso. Conversando com o fabricante. Vocês conseguem fazer essa conexão. Sim, mas assim, por exemplo, isso é legal porque é uma coisa que o projetista já pode especificar isso no projeto também. Então imagina o seguinte, ó. Deixa eu explicar primeiro qual que é o processo de interligação para poder ficar mais claro. Lembra quando eu citei que no hotel vai ter uma sala de convenções e eu vou ter 20 dispositivos no mesmo ambiente? Sim. Essa sala, por exemplo, no caso de um sistema convencional, eu vou ter um único setor supervisionando esses 20 dispositivos, certo? Certo. Eu posso replicar exatamente isso dentro de um sistema endereçável. Porque eu tenho um módulo que replica ou tem a mesma função de um setor de uma central convencional. Então, por exemplo, nessa área, vamos imaginar esse mesmo hotel, esse mesmo exemplo da sala de convenções, e não um trave. Tá vendo que eu tô aqui? Tá vendo Nazaré? É tipo assim, minha cabeça. Começou os cálculos aqui. Vamos imaginar essa mesma sala de convenções ali. Vamos lá. Tô num hotel, uma sala de convenções. Isso. Eu preciso colocar e aplicar ali 20 detectores de fumaça, por exemplo, naquele ambiente. É uma sala grande, tá? É bom. 20 detectores de fumaça. Tenho um setor. Sim. Exato, no caso de um sistema convencional. Tá. Se eu quiser aplicar isso num sistema endereçável, eu tenho duas formas. Ou eu uso os 20 detectores endereçáveis, Tá. ou então eu utilizo um módulo desse de interface para poder supervisionar esses 20 detectores. Esse módulo, ele funciona exatamente como um setor convencional. Ele supervisiona esses 20 dispositivos. A diferença é que na central ocupa um endereço só. A vantagem. Enquanto o sistema, se você fosse colocar, por exemplo, 20 detectores endereçáveis, você ia ter que gastar com 20 dispositivos endereçáveis, que tem um custo mais alto. Então aqui a gente consegue trazer um pouco de economia para o cliente final, tendo a supervisão efetiva do ambiente também. Sabendo que essas informações precisam estar já no projeto, mesmo no projeto técnico ou só no projeto executivo? Só no executivo. No projeto técnico, a única coisa que vai ter lá, no caso, vai ser o dispositivo de proteção, no caso, o detector dentro daquele ambiente. Mas é importante o projetista que não faz projeto executivo deixar já essa sugestão? Se ele conseguir, sim. Se não, por exemplo, um exemplo, a Real Dalmolin fez um projeto técnico que mandou lá para a Ilumac, por exemplo. A hora que chegar na minha mão, eu verificar que é uma área que pode ser utilizada dessa forma e eu vou sugerir isso para você, entendeu? Então... Até porque o projetista, ele se responsabiliza por aquilo. Tá? Então, quando eu faço um projeto e eu vou entregar para o meu cliente, vamos supor que eu vou fazer uma aprovação no Corpo de Bombeiros ou numa concessionária para fazer um padrão de entrada, enfim. Eu preciso aprovar esse projeto para o Corpo de Bombeiros e depois
O que eles fazem? Deixa o mesmo projeto que ele aprovou para o Corpo de Bombeiros, ele joga na mão de alguém para instalar. E não deve ser assim. Tem que ser feito o quê? O projeto executivo, porque nesse projeto é onde, foi até comentado no outro episódio, ele é literalmente como fazer na prática. Né? Então, ali onde está, aquele local ali, ele vai precisar fazer um contorno com um tipo de eletroduto diferente, precisa fazer um método de proteção, aqui vai ter uma temperatura maior, esse eletroduto precisa atingir um grau de proteção para essa temperatura. Então, esses dados ali é onde ele se responsabiliza. Então, se ele não faz isso e ele deixa basicamente aberto para o instalador fazer, ele vai fazer do jeito que ele acha melhor. Só que quem que vai ficar a responsabilidade? Quem que assinou a RT desse projeto? Quem que vai ser responsabilizado por isso? Ele. Então, se ele não fez essa menção, essa nota de projeto, é um risco que ele corre. Tá? Então, todo projeto, por mais que ele seja técnico, ele também tem que ser executivo. Também tem que ter essa visão. São 2 projetos. Diferente. Vamos por parênteses? Parênteses 1. Pedir pro João colocar o QR Code do suporte da Ilumac. Legal. Porque aí cai e esse projetista consegue conversar com vocês para entender o que ele coloca. Sim. Porque assim, quando a gente fala de projeto executivo, eu vejo que aqui em São Paulo, ele é muito comum. No Paraná, eu nunca vi ninguém fazendo. Eu nunca fiz. Eu faço exatamente o que você falou. O projeto que vem, a gente vocês mandam os equipamentos e o pessoal vai lá e executa. Então, eu imagino que isso pode ser dúvida de muita gente, principalmente que está no interior. Então, primeira coisa é o QR Code do suporte, para a galera poder conversar com você e entender o caminho para conseguir ver se vai colocar um convencional ou um... Como que é o nome? Analógica, né? Analógica e endereçável no projeto. Segundo parênteses o projeto executivo, a gente falou dele já 3 vezes aqui. Então, eu imagino que a galera já está começando a entender a importância, inclusive eu. Mas eu não quero aprender, eu quero pagar para vocês fazerem. Obrigada, Ilumac. Mas também tem essa opção. Mas quem quiser aprender a fazer, também vai estar abrindo um formulário, não tá, Giovana? Para ensinar a galera. Então, também vai ter um QR Code com um formulário. Para quem tiver interesse, a Ilumac está levantando o nome dos interessados para poder montar um treinamento e ensinar a fazer projeto executivo. Ponto importante, gente. Falamos muito aqui sobre a importância de ter projeto executivo e sobre como dá para ter um upsell, né? Sim. Até o Evandro trouxe muito na venda, tipo, quer aumentar seu ticket? Aumenta a qualidade, faz um upsell. No entanto, o projeto executivo não é algo que eu fico só passando linha, puxando e assim, vou ligar aqui, passo para cá. Nossa, a cara dele. Não. De tipo, não, eu mato quem fizer isso. É muito mais que isso. É muito mais, né? Então, por isso que, gente, a Ilumac tá abrindo essa parte para ter o treinamento. Eu tô falando de novo pra câmera errada, tô falando pra TV. Pra ter o treinamento pra fazer o projeto executivo. Porque não é pra fazer na zoeira, não é pra fazer nas coxas. E quem realmente entender, né, que quer fazer isso, esse upsell, faz de verdade, galera. Faz, tipo, sabe, vai... A galera sabe como eu defendo prevenção contra incêndio, nós somos um projetinho, sabe como eu defendo essa ideia de fazer projeto nas coxas. Então, até agora, se não sabia, igual é o meu caso, não sabia que tinha todo mundo de projeto executivo, não sabia, beleza. A partir de agora, vamos fazer certo. Se você não quer aprender, que é o meu caso, vai na Ilumac, pega algum parceiro que quer fazer isso, que é da parte de elétrica, e fala desse treinamento pra pessoa aprender, pra daí começar a colocar na prática. Porque agora eu comecei a ficar preocupada com todo esse mundo que vocês foram trazendo. Posso perguntar? Tem mais algum ponto que é importante colocar nesse cenário? Olha, tem muitos. Ele quer brigar com quem fizer projeto ruim. Não é projeto ruim, é porque assim, a gente viu o que aconteceu com a Kiss, tá? Então, não só isso, como vários outros pontos que veio acontecendo, eu acho que isso mostra pra gente que precisa ser olhado, precisa ser visto essa modalidade de projeto executivo como algo realmente imprescindível, né? O projeto técnico ele é necessário, mas o projeto executivo ele é também muito necessário, porque é onde você vai dar as diretrizes, é você que estudou para poder falar pro responsável que ele vai ter que instalar daquela forma. Então você que vai ter que olhar naquele determinado ambiente, por isso que às vezes eu falo, o maior professor, além das normas, é visita em campo. Sim, né? Não existe projeto. Vai para uma obra, visita, olha, conversa. Tem muito engenheiro que, às vezes, engenheiro, arquiteto, tem um ego tão inflado que eles não conseguem nem cumprimentar, né, o pessoal que está fazendo a construção de uma obra. E vocês não têm noção de como a gente aprende com um pedreiro, com um eletricista, com um servente. Tem muita gente que sabe muito. Né? Às vezes não esboça isso na primeira imagem, mas na hora que você troca ali uma ideia, uns 5 minutinhos de conversa, você agrega um valor
muito grande. Então, vamos supor, preciso fazer uma passagem de um eletroduto ali. Você fez um projeto pensando numa coisa, só que na hora que você foi lá visitar a obra enquanto está sendo executado, o eletricista olha e fala assim, olha, não vai dar para fazer isso. Aí, não dá para fazer por quê? Aí fala, por causa disso. Não pensei nisso. Aí onde, o que aconteceu? Você vai aprender, você vai adequar da melhor forma, justamente para cumprir norma e para que deixe o seu projeto pronto para o teu cliente usar sem oferecer risco para ele, e você adota isso como uma lição. Aprendi mais uma hoje. Então, aprendi várias com você hoje, Rodrigo. Tô de parabéns. Que bom. Posso mandar uma última pergunta? Bora. Eu posso ter só alarme de incêndio na minha edificação? Ou só detecção de incêndio na minha edificação? Ou obrigatoriamente sempre tem que ter os dois? É um processo de evolução, né? Então, o primeiro item, por exemplo, que é exigido em alguns tipos de edificações, isso aqui, gente, é legal a gente falar. Isso vai depender muito de cada estado, tá? Tem alguns estados que, por exemplo, vai juntar algumas características da edificação para poder indicar se é necessário ou não a utilização de alarme de incêndio. Primeiro ponto que eu gosto de citar sempre, é muito importante ter essa sinalização. Então, por mim, é sempre necessário, tá? É muito importante ter o quê? Essa sinalização, no caso, a sinalização do sinistro, do alarme. Então, um alarme de incêndio, no caso. É muito importante ter o alarme e a detecção de incêndio, tá? Então, por mim, todas as edificações, sei lá, é comercial, é residencial, não importa o que for, deveria ter sistema de detecção de alarme de incêndio. Porém, todavia, entretanto, verifica a legislação aí do seu estado para definir se vai ser necessário alarme de incêndio ou detecção. Por que eu separei? Porque geralmente vai subindo por níveis de acordo com a carga de incêndio do empreendimento, tá? Então, geralmente, com uma carga de incêndio X, dependendo do seu estado, você começa com a aplicação do alarme de incêndio, que é a central, o acionador e a sirene, tá? Essa aqui, gente, aqui atrás do Alex, ó. Isso, que tá aqui atrás de mim. Bem atrás do Alex tem, que é basicamente aquele antigo quebre o vidro, aperte aqui, e a sireninha em cima que faz o barulho. Esse é só o alarme de incêndio. Esse é só o alarme de incêndio, exato. E aí, dependendo também da carga de incêndio no ambiente, você vai ter a aplicação da detecção, que funciona basicamente da mesma forma com o alarme, só que com os detectores aplicados a esse sistema. É a mesma central, tá? Tem muita gente que faz confusão, acha que é uma central específica para detecção e uma específica para alarme, mas não. A mesma central é responsável pelos dois tipos de sistema, tanto de alarme como de detecção. Tanto que a norma ela vai tratar como uma coisa só. Sistemas de detecção e alarme de incêndio. Porque basicamente é uma coisa só. Exatamente, famoso SDI. Tá, mas eu posso ter só alarme na minha edificação? Pode, dependendo da classificação, de acordo com o seu estado. Vale a pena? Não. Eu posso ter só detecção na minha edificação? Não. Não. Sempre que eu tiver detecção, preciso ter alarme. Sim. Sempre. Sempre por quê? E por que eu falo que não vale a pena ter só o alarme também, gente? Porque o alarme de incêndio, se for só o acionador com sirenes, você precisa necessariamente de uma intervenção manual. Ou seja, alguém vai ter que ir lá no acionador, levantar a proteção e apertar para ele poder acionar a sirene. Tá? Se esse incêndio ocorrer à noite, se esse incêndio ocorrer numa área, por exemplo, que não está sendo supervisionada, ou não tem alguém olhando aquele estoque, por exemplo, aquela área específica, aí a gente vai ter um ponto falho dentro do sistema. Esse fogo vai começar, esse fogo vai se expandir, esse fogo vai atingir grandes áreas e pode trazer danos imensos e até perda de vida. Quando eu tenho um sistema de detecção aplicado àquilo, por exemplo, o detector automaticamente vai detectar ou a elevação de temperatura dentro do ambiente ou então o acúmulo de fumaça naquela área. Detectando automaticamente, ele já vai disparar todas as sirenes sem a necessidade de alguém ir lá apertar um botão. Tá? E com relação, por exemplo, à utilização de detecção sem alarme, não é aprovado, por exemplo, não é legal porque você está invertendo os processos. Porque geralmente você tem um sistema em que existe o alarme de incêndio e depois a detecção. Se for exigido detecção dentro do ambiente, automaticamente o acionador e a sirene tem que estar lá. Pelo menos um. Uma área pequenininha, Alex. É uma área muito pequenininha, não é necessário aqui, por exemplo. Não. Coloca pelo menos um, porque se tiver essa necessidade, você vai lá e vai acionar manualmente isso. Às vezes você viu antes do detector acionar. Então você pode ir lá e acionar. Até chegar no detector vai um tempo, né? Sim, exato. Tem que desprender bastante gases ali. Tá. Eu fiz essa pergunta porque restaurantes, dependendo do tanto de público, a partir de um número exato, no Paraná 200 pessoas, precisa ter ponto de detecção de incêndio. Mas mesmo um restaurante que seja pequeno, 300 metros quadrados, e aí ele não precisa de alarme.
Mas então, mesmo assim, eu vou pôr detecção por conta do público, mas vou ter um ponto de alarme por conta da proteção. Exatamente, pelo menos um. Pelo menos um. No entanto, só a detecção funciona? Funciona. E ela vai servir pra quê? Não, mas assim, claro, a detecção tem que estar linkada com a central e sirenes. Ah, tá. Então Tá. não preciso ter necessariamente daí o acionador Ou acionador, manual. no caso, que é a botoeira, mais conhecido como botoeira. Mas ali, a né, sirene vou ter. a sirene necessariamente precisa ter. Senão, não é um sistema de alarme. Entendi. A gente Entendeu? perde a sinalização dela. Gente, olha, foi uma aula. Eu tô aqui, minhas anotações Eu hoje acho estão que demais. você vai ter um trabalho pós-podcast. Aham. Não, tá demais, tem muita coisa. Mais algum ponto, Rodrigo, que você acredita que seja interessante deixar como aviso, como indicação pra galera que tá assistindo? O aviso acho que vai mais para instalação. Manda lá. Porque a gente, conforme a gente conversou do sistema convencional, a gente até aborda as pérolas, né? Um dos maiores erros que eles cometem é pensar assim, eu preciso ter, vamos pensar naquela central de 24 setores, eu saio com um cabo e outros 24 para poder fazer a cobertura de todos os laços. Então eu tenho 25 cabos, vamos pensar que uma bitola de 1,5 milímetro quadrado aí, ela não está saindo por R$1,50, R$2, dependendo. Né? Agora aí faz 25 vezes a quantidade que eu vou ter que andar com esses cabos, né, em metros. Então isso acaba sendo caro. Então o que eles fazem? Utilizam cabos não apropriados. Então, ou seja, o famoso cabo de rede. Famoso cabo de rede. O cabo de rede, ele tem uma seção muito pequena, entendeu? E outra, a aplicação dele não é para alarme. É para rede, é para tráfego de dados para a internet. Então o que eles pegam? Eles pegam um cabo de rede que ali ele tem 4 parzinhos. Então, ou seja, tem 8 cabinhos. Então ali já mata 8 cabinhos. Só que isso, com o tempo, além de não ser a aplicação correta, esse cabo não apresenta uma durabilidade boa para dar uma confiabilidade para o meu sistema. Tá? É onde ele não apresenta uma proteção, onde, por exemplo, eu vou fazer esse movimento com ele, eu posso quebrar esse cabo. Pode quebrar. Exatamente. Ele é um cabo sensível. Né? Coisa que com um cabo de 1,5 mm, por exemplo, não aconteceria. Tá? Então, quando você pega uma obra que precisa fazer a cobertura para um sistema convencional e você pega 2 orçamentos, um de X e um de 2X, esse de X aqui você pode ter certeza que tem alguma coisa aqui. Pede talvez o relatório de materiais que ele está cotando, porque assim, às vezes você pega assim, os 3 orçamentos que o pessoal geralmente faz, aí você olha lá assim, 2X, 2X e X. Peraí, se dois orçamentos foi 2x e um tá X, por que tá X? Só que o que o cliente vai? Ele não percebe que o que ele precisa não é preço. Ele precisa de valor. Né? É o que é a nossa cultura. Né? A gente não entrega preço, a gente entrega valor. Então o produto ele tem que funcionar. Então como que ele vai funcionar? Não adianta só vender o produto se o instalador não fizer a parte dele. Então se esses dois cobraram 2x, é porque realmente eles estão fazendo alguma coisa certa. Ou toda a coisa certa. Tá? Já esse aqui, ele pode estar usando literalmente esse cabo de rede. E aí, o que vai acontecer? A primeiro momento pode ser que funcione, mas assim, a dor de cabeça vem depois. Agora, você imagina, você ter passado, no momento que está construindo, você passa um cabo errado, imagina para corrigir um hospital em andamento. Então, assim, o retrabalho, o custo que você vai ter, além do fato de que, às vezes, você vai ter que trabalhar de madrugada, é complicado. Né? Você tem que botar isso na ponta do lápis. Barato sai caro. Sai caro. Sai caro, sempre. O barato sai caro. Não, o trabalho feito certo uma vez não precisa ser refeito. Exato. Não pense que você vai ter vantagem ali contratando, por exemplo, seu orçamento de X, que não. Não vai. Vai ser um tiro no seu pé e você vai ter que gastar 3x, 4x para poder fazer o retrofit desse sistema. Rodrigo já mandou um recado pra galera. Manda aí, encerra. Fecha. Terceirizando hoje, né? Tá. Delegando. Tô aqui de co-host, falaram então que eu precisava aprender a delegar. Tô testando. Galera, é o seguinte. Eu queria primeiro abrir mais uma vez as portas da Ilumac para vocês. Tá? Renato já falou, aqui vai ter um QR Code específico, ou talvez um link aqui na descrição do vídeo também, com relação à lista do treinamento de projeto executivo, para a gente saber o nível de interesse, a quantidade de pessoas também, para a gente poder desenvolver tudo isso para vocês.
O QR Code do nosso suporte está aqui também, então se vocês precisarem de alguma coisa, por favor, não fiquem com dúvidas, tá bom? Contem conosco, nós estamos lá, tem eu, tem o Rodrigo, tem uma galera muito capacitada do nosso suporte técnico, do nosso time comercial, que é considerado especialistas em sistemas de detecção de alarme de incêndio, que vai poder ajudar vocês da melhor maneira possível, tá bom? Então, o que vocês não podem ficar de maneira nenhuma na hora de atender o seu cliente ou na hora de executar a sua instalação ou o seu projeto é com dúvidas. Antes de qualquer coisa, entre em contato com a gente, que a gente está aqui disponível para poder auxiliar vocês da melhor maneira possível, tá bom? É isso. Esse foi mais um Prevcast com o host. Que é isso, hein?